Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vamos orar pedindo a Deus direção e graça? Querido Deus, nós sabemos que no fim das contas o que faz diferença é a tua ação, a ação do teu poder agindo em cada coração, a ação do teu poder transformando vidas, trazendo pessoas ao arrependimento através do texto bíblico. E nós te pedimos que o Senhor possa ser gracioso em usar teus servos, falhos, mas ainda assim desejosos de poder explicar o texto bíblico. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus queridos, eu gostaria de começar dizendo, hoje nós chegamos ao final de mais uma Copa do Mundo e as notícias rapidamente chegam a todos nós. Então, assim, poucos minutos, na verdade, no mesmo momento, nós estávamos muitos vendo ao vivo, a notícia de quem foi campeão chegou imediatamente. Essa foi uma notícia verdadeira porque nós vimos com os nossos próprios olhos e não teve como alguém dizer para nós, olha, aconteceu um empate. Mas nós vivemos em uma época em que, de certa forma, somos muito privilegiados pelas informações. No tempo de Abraão, para vocês terem uma ideia, naquela época, uma notícia poderia levar 3, 4, 5 anos para chegar até a próxima pessoa. Por quê? Porque eles não tinham os meios de comunicação tão velozes, tão ágeis como nós. Mas é verdade também que, como tudo que é muito fácil, muitas vezes as coisas ruins vêm junto, não é verdade? Assim como um sanduíche do McDonald's é bom, mas ele realmente não faz bem, então vem junto uma série de problemas. E a mesma coisa são com os veículos de comunicação. Nós somos a cada minuto expostos a muitas notícias. Nós temos notícias sobre quem nós devemos seguir, nós temos notícias sobre quem devemos votar, nós temos notícias sobre como se vestir, como se comportar. A cada minuto nós somos enxurrados, nós somos imergidos em muitas notícias. E isso nós devemos sempre lembrar do seguinte, queridos: nenhuma notícia que chega até nossos ouvidos é neutra. Ou seja, toda pesquisa que você escutar, toda notícia que você lê, ela tem uma intenção de influenciá-lo para algum caminho. E isso, de certa forma, não é ruim, porque faz parte daquilo que quem quer lhe dar a notícia quer transmitir. Mas qual o problema disso? O problema é que muitas vezes nós escutamos notícias mentirosas e compramos como verdadeiras, e muitas vezes nós escutamos notícias verdadeiras e compramos como mentirosas. E assim tem sido na igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas notícias têm chegado através de vários líderes, através de vários pastores, e nem sempre nós temos certeza se essa notícia é confiável ou não. Na maioria das vezes nós somos, como o apóstolo Paulo fala, levados de um lado para o outro, como crianças que acreditam em qualquer coisa que escutam. E para isso que nós temos hoje o desejo aqui, com a graça de Deus, de expor um texto de Judas. Judas expôs essa carta, ele mandou essa carta com a intenção de que os crentes batalhassem pela fé. Então, se subentende que a ideia da notícia que Judas queria transmitir, ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque ela está na palavra de Deus. E sendo assim, se hoje Deus permitir, nós queremos poder identificar os falsos pastores. Ou, em outras palavras, identificar os lobos. E os versos que nós vamos fazer para isso são dos versos 17 até o 19. Apenas a caráter de que vocês se familiarizem novamente com o texto, vocês devem lembrar nas últimas exposições que Judas era o irmão de Jesus. E ele escreve essa carta
com a intenção de que os crentes ficassem atentos, que eles soubessem travar a batalha da fé, que é a batalha pela qual todo crente deve travar, que é saber defender aquilo que é verdadeiro. Assim como nós falamos há pouco, que existem muitas notícias, os crentes devem estar sim preparados para saber quais são as notícias verdadeiras, quais são verdadeiramente aquelas que provêm da sã doutrina ou da fé bíblica. E Judas, ele passa os primeiros 3 versos se apresentando, ele passa depois a falar qual era a intenção que ele escreveu a carta. Ele diz no verso 1 que ele é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. No verso 3 ele vai dizer que ele estava escrevendo a carta com outra intenção. Ele estava escrevendo a carta para falar da salvação. Talvez aqui Judas fosse falar como era bom ser salvo do pecado, ser salvo do inferno. E aí ele diz que recebeu uma notícia que o fez mudar de direção. E ele aí fala no verso 3 que ele se sentiu obrigado, como que se fosse uma urgência maior, a falar para eles batalharem diligentemente ou com muito esforço pela fé que foi entregue uma vez por todas. Então notem que a mensagem apostólica, a gente chama mensagem apostólica porque ela vem dos apóstolos, logicamente, ela é antiga, ela não é uma novidade nos nossos dias, ela não tem um caráter de coisa de cheiro novo. Ou seja, ela é a mesma no passado, ela é a mesma no presente e será a mesma no futuro. Então, Judas, ele faz isso ao falar que eles deveriam sim batalhar pela fé. E a partir do verso 5 até o 16, ele literalmente desce a lenha. Então, nos nossos dias, a gente entende quando a gente quer falar que desce a lenha é uma expressão que ele não tem piedade nenhuma para falar acerca dos falsos pastores, dos lobos, aqueles que entram devagarzinho na igreja, fingindo que são ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. E ele vai começando dizendo, desde o verso 5, que esses homens, esses falsos pastores, eles vão ser condenados, porque já foram no passado. E ele continua depois dizendo que eles têm características de não serem humildes. E a humildade na Bíblia, vocês devem lembrar que não é pobreza, mas é se sentir inferior a alguém. E neste caso, as autoridades bíblicas, que são os pastores, e ao próprio Deus. Depois, ele continua dizendo que esses falsos mestres, esses lobos, eles têm professores muito bons. E ele mostra que esses professores, Caim, Balaão e depois Corá, já foram condenados no passado. E eles também serão condenados no futuro. A ideia é que Judas está expondo à luz todo falso ensino, toda heresia, que é isso que quer dizer o falso ensino. E ele continua dizendo, depois ele não tem preocupação em realmente detonar os falsos mestres. Ele realmente tem uma palavra dura a respeito disso. E no verso 12, ele vai dizer que eles são como uma esperança morta. E ele atribui isso a alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, uma nuvem sem chuva. Então, você imagina uma pessoa que precisa de chuva, está no deserto, e aí olha aquela nuvem, a nuvem não tem nada a oferecer. E ele compara esses falsos mestres a falsas esperanças. Esperanças que talvez até no momento presente digam alguma coisa ao seu coração, mas que no fim das contas não vão lhe levar a ser salvo. E ele continua dizendo depois no verso 14, que foi os versículos que a gente expôs a última vez, a respeito da condenação, que Jesus voltará e exporá todos esses falsos mestres a seus falsos ensinos. E a gente até aqui fez algumas ilustrações a respeito de que não existe pessoa que vai ter desculpa de dizer eu não sabia. E agora, no verso 17, Judas ele retoma a carta com uma ideia um pouco mais pastoral, no sentido de que ele quer se voltar a falar novamente aos crentes, à igreja que estava sendo, de certa forma, prejudicada por essa infiltração desses lobos. E ele tem uma palavra mais de exortação, de incentivo novamente, onde ele chama os crentes falando assim no verso 17: Vós
porém. Vós, porém, está fazendo um contraponto ao que ele falou antes. Ele estava dizendo que os falsos mestres vão ser condenados e Jesus vai voltar e vai mostrar o pecado de todos. E falsos mestres, logicamente, que aqui a gente classifica como também descrentes. E agora ele diz o seguinte, agora, eles vai ser assim, vós, porém, não. Vós, porém, são diferentes. Façam o seguinte, lembrem-se das palavras que já foram ditas anteriormente pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Judas está trazendo aqui para eles é o seguinte, não é novidade. Paulo já falou em Atos, ele diz o seguinte, olha, logo que eu sair, vão vir lobos se fingindo no meio de vocês e vão simplesmente desfazer tudo aquilo que eu falei. Eles vão simplesmente manipular vocês com outras verdades. Pedro, na segunda carta, capítulo 3, verso 3, ele vai dizer o seguinte, esse pessoal dos últimos tempos, eles vão vir e vão zombar das palavras do Senhor sobre juízo, julgamento, pecado. Não fiquem surpresos como se fosse coisa nova. O próprio apóstolo João, ele falou por diversas vezes que existiam muitos anticristos já, desde o tempo de Jesus, não com a ideia de falar no anticristo, mas que todo falso mestre é um tipo de anticristo. Então, o que ele fala aqui, que nós poderíamos aprender nós podemos identificar os lobos sim, primeiramente, relembrando das palavras proferidas pelos apóstolos. Então, o primeiro passo para nós identificarmos um falso profeta, um lobo que está infiltrado no meio da igreja, é relembrando o ensino apostólico. Qual é esse ensino? Por toda a Bíblia a gente vai encontrar o ensino apostólico, mas mais especificamente no verso 4, Judas diz que eles estavam transformando a mensagem da graça, da salvação, transformando em uma forma de viver de qualquer jeito, ao que ele chama de libertinagem. Então a ideia é mais ou menos a seguinte, é pegar, dizer que a gente é crente, que acredita em Cristo, e isso dá um cheque em branco para você viver a vida como você quer. Judas diz que isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Não tem Bíblia nisso, não tem ensino apostólico. Então, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, ou seja, a fé é a mesma. E aí ele diz mais uma coisa das quais nós podemos identificar os lobos. Em primeiro lugar, nós podemos identificar os lobos porque eles dizem o seguinte, verso 18, os quais vos diziam no último tempo, os apóstolos diziam no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Talvez seja interessante, antes de nós falarmos dessa característica dos lobos, trazer a ideia do que a Bíblia muitas vezes fala no último tempo, nos últimos dias, na última era. A Bíblia não traz os últimos dias como futuro, como a ideia de que nós estamos vivendo, logo vai acabar, vai chegar. Os últimos dias para a Bíblia, todas as vezes que você lê no Novo Testamento, nos últimos tempos, nos últimos dias, é o período entre a ressurreição de Cristo, na sua primeira vinda, e a sua volta. Então é um período longo. Vocês devem lembrar que Jesus disse para os apóstolos, ele disse, cuidem, porque haverá terremotos, haverá guerras, haverá fome, mas não é o fim ainda, fiquem atentos. Então não é que agora todo evento cataclísmico ou todo falso profeta que aparece a gente diz, é agora. Não, a gente já deve esperar, sim, vigilantes, mas os últimos tempos é um período maior de tempo. Não são apenas alguns instantes como nos nossos dias a gente pensa, né? Os últimos momentos, aí a gente está vendo um jogo de futebol, pensa nos últimos momentos, é os momentos que vai acabar o jogo. Mas para a Bíblia, isso tem muito mais um peso de era, de período entre a primeira vinda de Cristo e a sua volta. Então ele diz o seguinte no verso 18, no último tempo, nesse período, vão vir escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então a primeira forma que nós podemos reconhecer e identificar um lobo é que eles são escarnecedores.
E o que a gente entende com essa palavra escarnecedores? Pedro também usa essa palavra na segunda carta dele, no capítulo 3, dizendo que esses escarnecedores, eles zombam. Eles falam, cadê esse Jesus que vocês falam? Ele não disse que ia voltar, por que demora tanto? Olha todo mundo fazendo essas coisas que fazem e não acontece nada. Então a ideia de escarnecedores são pessoas que zombam da Bíblia. Eles zombam das coisas que a Bíblia ensina e daquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Essa ideia de zombadores é mais ou menos a ideia de criancinhas zombando quando estão brincando. Não levam a sério, não brincam. Talvez uma ilustração aqui lhe ajude. É mais ou menos aquela ideia de quando você fala sobre o Evangelho com amor a uma pessoa, você quer que ela seja salva e você fala, olha, mesmo eu sendo amoroso, eu tenho que lhe contar a parte ruim. Vai ter pessoas que vão ficar no inferno e vão sofrer muito. Aí a pessoa olha para você e fala, eu nunca vi ninguém voltar e me contar. Eu não sei se é verdade. Isso são zombadores. Eles escarnecem a verdade que tem na Bíblia. Ou então, muitas vezes, você vai falar sobre a Bíblia, sobre como ela é rígida, no sentido de que não existem dois senhores, ou você segue a Cristo, ou você segue o seu próprio coração e Satanás. Não tem como se juntar. Nesse sentido, Deus é ciumento, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, você chega para uma pessoa e ela diz assim, olha, mas existem muitos caminhos. O importante é você ser amoroso com as pessoas. Então, aparentemente, parece que é bonito, porque ele diz assim, todos vão ser salvos, é lindo, né? Mas, na verdade, João 16:14 vai dizer que só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa pessoa, ela está escarnecendo da verdade. Ela está zombando da verdade. Mesmo que muitas vezes ela não perceba isso. Só que o triste disso é que Judas fala isso há praticamente 2000 anos atrás e não era novidade. Eles já deveriam estar preparados, como nós devemos estar preparados hoje. As pessoas não recebem a palavra da cruz com alegria. Num primeiro momento, elas nunca conseguem reconhecer que elas são pecadores. Então, Judas está dizendo que para você reconhecer um lobo, você cuide a postura dele com relação à palavra da cruz. Se ele vai zombar, se ele vai não dar bola, se ele vai dizer que acredita, mas não tem mudança nenhuma de vida. Então, muitos desses falsos mestres, eles não diriam a vocês, não, nós não cremos em Cristo. Não, nós somos ateus, não cremos em Deus. A vida poderia até dizer, eles poderiam até dizer para os outros isso, mas a experiência diária de vida apontava em outra direção. Então, quando Judas diz que nos últimos tempos haverá escarnecedores, nós devemos ficar atentos. Pastores que são mais comediantes do que pastores, escarnecem da palavra de Cristo. Pastores que não estão preocupados com a mensagem da cruz, por ela ser dura, eles escarnecem da vinda de Cristo. Então, é muito importante que nós saibamos identificar isso, porque são aqueles que vêm com um papinho gostoso. É aquela pregação que não tem inferno, que não tem condenação, é aquela pregação que não tem exortação a você se arrepender, ela só fala de amor. Então, uma delícia, né? Cuidem, porque essa é uma das características dos falsos pastores. E aí ele diz em segundo lugar outra coisa. Ele vai dizer que eles são escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então, novamente a Bíblia, ela usa essa ideia de andar com a ideia de ser um viver constante. Então, muitas vezes você vai ver que a Bíblia fala que nós não devemos andar nas trevas, devemos andar na luz. A ideia de andar aqui está relacionada com a maneira como você vive. Então, a sua vida é o seu andar. E aí ele diz que esse pessoal, eles andam segundo as suas ímpias paixões. A Bíblia, ela faz algumas diferenciações para mostrar duas famílias que ela traz. Ela só traz duas famílias, a família de Deus e a família de Satanás. Ela fala de
sábios e ela fala de tolos. Ela fala de crentes e ela fala de descrentes. Ela fala de ímpios e ela fala de piedosos. Embora a palavra impiedade nos traga a ideia coisas muito graves, como por exemplo uma pessoa que adultera, que trai seu marido, sua esposa. Ela talvez traga na sua ideia uma pessoa que é alcoólatra, beberrão, um ladrão. Mas para a Bíblia, de maneira geral, a impiedade se relaciona com tudo aquilo que uma pessoa faz sem levar Deus em consideração. Então, até mesmo num simples café da manhã, ela pode ser um ímpio contra Deus. Então, a gente tem que sempre lembrar que a Bíblia, ela não nivela as coisas como nós nivelamos horizontalmente entre nós. Ah, mas eu sou melhor que esse porque esse rouba e eu não roubo. Ah, mas eu sou melhor que esse porque esse é alcoólatra e eu não sou. A Bíblia, ela nivela você verticalmente com Cristo. E quando você é comparado com Cristo, não sobra nada para você se orgulhar. Então, a ideia é de que essas pessoas, além de zombar da palavra da mensagem, eles ainda andam segundo as suas ímpias paixões. Essa ideia é a ideia que Judas já tratou no verso 4, a ideia que ele já tratou e está muito relacionada com sexualidade, viver da maneira que você quer, sem levar Deus em consideração também nisso. No entanto, embora existem alguns níveis de impiedade que a gente enxerga e a gente toma um certo cuidado, são daqueles que são invisíveis e que chegam de mansinho, que são os que mais me preocupam dentro das igrejas. Então, por exemplo, esse pessoal, eles vivem segundo as suas ímpias paixões. Então, a ideia é a seguinte: a igreja, ela sempre teve um propósito. Deus criou a igreja, Cristo fundou ela e deixou ela para os apóstolos expandirem o reino com um objetivo. O objetivo era: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinem, batizem. Esse é o propósito. A igreja, ela serve para ser luz no mundo. A igreja, ela serve para ser sal. Mas nos últimos tempos haverão zombadores. Esses lobos vão chegar de mansinho e vão muitas vezes mudar a ideia do que é a igreja sem que você perceba. Então eles vão chegar para dentro da igreja e vão dizer assim: olha, hoje o mundo ele está diferente. Ele não é mais como era 2000 anos atrás. Então nós precisamos modernizar a igreja. Então notem que os jovens, eles não têm tanta afinidade com os mais velhos. Então o que vocês acham da gente fazer um culto de jovens? Porque nós devemos nos adequar. A cultura é assim. Então isso soa agradável. E nós vamos fazer um culto de jovens. Por quê? Porque nós precisamos de fato ser relevantes no mundo. Mas a que custo? Então notem que chega aos pouquinhos e aí ele começa a dizer para você que você deve fazer algumas coisas especiais por alguns especiais. Acompanhem o raciocínio e vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí outro caso, chegam pessoas novas na igreja e você quer fazer com que as pessoas se sintam bem. Mas essas pessoas vêm na igreja porque elas se sentem solitárias, porque elas precisam dar uma boa educação para os seus filhos, mas elas não entenderam nada e nem querem da cruz de Cristo. Elas não vêm nos cultos, quando muito vêm nos cultos dominicais, do domingo, mas culto de aprender, por exemplo, a quarta-feira nós temos um culto que é muito mais voltado ao ensino. Não que o culto de domingo não seja, mas ele abre algumas possibilidades de você perguntar. Mas digamos que essa pessoa ela não tem interesse nisso. Ela apenas quer a confraternização. Então, o que acaba se fazendo? Vamos fazer mais encontros, mais jantas. E isso parece muito agradável, porque afinal de contas a comunhão é boa, não é? Mas a que custo? A igreja nunca foi o mundo. A igreja nunca teve como principal objetivo se conformar ao mundo. E é o que tem acontecido. O mundo entra dentro da igreja e dita as regras. A igreja nunca foi para ser modificada pela cultura. A igreja deveria fazer a cultura.
A igreja nunca foi um lugar de meramente pessoas se sentirem bem. Por quê? Porque o propósito da igreja é que você entenda o pecado, que você se arrependa dele, que você tenha uma união, não pela afinidade entre jovens, não pela afinidade entre eu gosto de futebol e você também, mas pela afinidade que nos une, que é Cristo. Se Cristo for tirado dessa equação, não existe nenhuma promoção que nós possamos fazer para as pessoas se sentirem bem, que vai ser duradoura. Entendam, queridos, que eu não estou dizendo que não é bom nós termos ideias. Eu não estou dizendo que não é bom nós termos mais confraternização. Mas eu estou dizendo, nunca foi a tarefa da igreja se conformar ao mundo. Jesus não disse, vão e façam culto de jovens, culto de senhoras, culto de senhores, porque todos precisam da mesma medida da salvação. Logo depois da Reforma Protestante, não existiam essas super novidades dos nossos tempos modernos. Os jovens ficavam porque eles precisavam ser ensinados pelos adultos. Eles precisavam aprender. Tito vai falar o que Paulo vai falar a Tito, que as mulheres mais idosas deveriam ensinar as mais novas como amar os seus maridos, como serem boas donas de casa. Como faremos isso se existir a separação? Então, um lobo se reconhece porque ele anda de acordo com suas ímpias paixões. E muitas vezes suas ímpias paixões é apenas fazer discípulos. De que forma? Seguidores dele próprio. O que é mais fácil? Dizer para vocês, olha, viva como vocês estão vivendo. Se você estiver fazendo algo errado, como traindo seu esposo, no fim Deus vai lhe perdoar, porque Deus é amor. Se você tiver alguma coisa como, por exemplo, sendo trapaceiro no seu trabalho, não tem problema, porque no fim das contas você está fazendo isso para melhorar de vida. Então os lobos, eles vão fazer muitos discípulos, porque as pessoas gostam de ouvir coisas que lhe agradem. Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas começariam a procurar mestres que eles gostassem do que ouvissem, porque como se estivessem com coceira no ouvido. Quando é a sã doutrina, não quer escutar. Mas quando são coisas boas, do tipo, você é especial, aí as pessoas querem. Então, aqui Judas vai dizer, seguindo o ensino apostólico, como nós podemos identificar os lobos. E primeiramente, nós devemos lembrar do que foi proferido pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós vamos ver o quê? Reconheça por serem escarnecedores. Os lobos, eles adoram zombar da verdade. Eles adoram dizer assim, Jesus disse assim, tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Eles gostam de dizer assim, nem tanto lá, nem tanto cá. Tem o caminho do meio. É, um caminho novo. Eles inventam até isso. E aí o pior não é isso. O pior é que parece ter uma armadura de cristão, né? Porque ele diz assim, não, nós não devemos fazer mal para os outros. Não, tem que tratar bem. Mas você não precisa amar Cristo radicalmente. Não é por aí. Então, eles gostam de zombar e eles gostam de viver de acordo com as suas ímpias paixões. E em terceiro lugar, nós podemos ver que esses lobos são reconhecidos porque eles promovem divisões. Aqui é uma sequência lógica do que Judas está explicando. Judas diz o seguinte, no último tempo, isso os apóstolos disseram, e eu vou repetir, no último tempo existirão pessoas que são escarnecedoras. E essas pessoas que são escarnecedoras, elas andam como elas querem. E agora ele diz o porquê disso. Aí ele vai dizer no finalzinho do verso 19, porque elas não têm o Espírito. Qual a ideia que a Bíblia traz sobre ter o Espírito? É logicamente aqui, o Espírito está com E maiúsculo, você pode ter certeza que é o Espírito Santo. E a ideia é a seguinte, o processo cristão acontece da seguinte maneira, você escuta a mensagem do Evangelho, dizendo que você é pecador, dizendo que você precisa se arrepender dos seus pecados e dizendo que você está perdido. É um quadro negro.
ele é pintado. E aí, quando você olha para esse quadro negro, você diz: eu não tenho saída, estou perdido. Então você mostra a esperança de Cristo. E você diz: mas teve uma pessoa que veio para morrer no seu lugar, e você deposita sua confiança somente nele, unicamente nele. Então, nesse momento, a Bíblia diz que quando de fato a pessoa vem a crer, Jesus disse que é o novo nascimento. E ele diz que esse novo nascimento não é um nascimento humano. O nascimento humano é quando você sai da sua mãe e começa a viver. Esse é um nascimento sobrenatural, porque você nasce novamente do alto. Deus lhe dá uma vida espiritual, porque até então você estava morto. Mas como assim morto, se eu vejo as pessoas caminhando? Mortos para com Deus. Romanos 3:23. Todos nascem mortos em rebelião com Deus. Isso chama-se a morte espiritual. Então, nesse momento, você tem agora outro coração. O seu coração que não conhecia a Deus e não amava a Cristo, passa a amá-lo e a conhecê-lo. E é um processo longo. Logicamente que você não como uma forma de osmose, você recebe tudo o que você precisa. Não. Até por isso que entra novamente no ensino de Judas, que os lobos, eles não querem ensino comum. A igreja sempre foi ensinada através de cultos normais, simples. Isso não quer dizer que Deus não esteja habitando e agindo através de coisas simples. Mas quanto mais você aprende da palavra, mais você vai caminhando em direção a ser parecido com Cristo. Não existe aqui nenhuma fórmula mágica. Embora nós saibamos que é somente pela graça, que é soberanamente Deus imputando o seu poder para que caminhemos essa caminhada, a maneira que você caminha essa caminhada é de uma maneira normal. Você precisa ler, você precisa orar, você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa ter um lugar onde você vai ser alimentado. Não existe na Bíblia crente carreira solo. Por quê? Porque você precisa tanto compartilhar as suas dificuldades, quanto incentivar aqueles que precisam da sua ajuda. E mais ainda, você precisa ter ensino. Então, aí nós vamos ver que o Espírito Santo, ele faz esse processo onde nós falamos que é um novo nascimento, e a partir daquele momento, a Bíblia diz que você não é mais seu. Agora você é do seu amado. Agora, a partir do momento que Jesus, através do Santo Espírito, habita dentro de você, você não vive mais para você mesmo. Se você não vive mais para você mesmo, você não pode viver de qualquer forma. Paulo, em Romanos, capítulo 14, ele vai dizer: quer vivamos, vivamos para Cristo. Quer morramos, morramos para Cristo. Então, se nós vivemos ou morremos, para Cristo fazemos. A ideia é que a partir de agora você é servo. Mas você não é um servo como um escravo, porque você foi libertado. Mas você é um servo porque você reconhece um Senhor. E se você reconhece um Senhor, e você entendeu o que esse Senhor fez por você, que não foi lhe comprar com preço de pouco dinheiro, ele lhe comprou com o próprio sangue. Então, se você reconheceu isso, a Bíblia diz que você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, ela diz que agora você tem o selo da promessa. Qual a ideia? É como se você tivesse um carimbinho. Esse aqui é meu. E o selo da promessa é a certeza de que você vai continuar a caminhada até o fim. Isso é ter o Espírito. Isso é ser crente. E Judas está dizendo que esses lobos, eles não vivem assim porque eles não têm o Espírito. Eles nunca nasceram de novo. Eles podem sim dizer: olha, eu tenho sonhos, eu sou iluminado, olha, eu sei o caminho que Deus... No fim, isso tudo não passa de alucinação, como Judas falou. Eles são como sonhadores alucinados. Eles dizem que têm informações especiais, eles se acham melhores, mas no fim das contas eles são lobos. E aí ele vai dizer o que esses lobos fazem.
ele vai dizer que esses lobos promovem divisões sensuais, porque eles não têm o espírito. A palavra aqui sensuais é a mesma palavra para a ideia de pecaminoso. É a mesma ideia que você vai ver muitas vezes a Bíblia falando carne. Então, muitas vezes a Bíblia fala que existem pessoas que são carnais. E as pessoas confundem achando que a carne, o corpo, é ruim. Mas não tem nada disso. A Bíblia conta que Deus nos criou alma e corpo. Então, o corpo não é ruim, como muitos ensinavam naqueles tempos e muitos ainda ensinam. Mas a ideia de carne aqui é pecado. É uma natureza que não nasceu de novo. É uma natureza que apenas nasceu do próprio pai ou da própria mãe. Da própria mãe, né? Fica melhor. É uma natureza que é carnal. Em que sentido? Sim, carne, mas principalmente porque ela ainda não foi nascida do alto. E esse pessoal, eles fazem o quê? Promovem divisões. Então, o que eles fazem? Eles chegam na igreja, ou sendo líderes ou não, e começam a falar heresias. A palavrinha aqui que foi traduzida para promover divisões, essa palavra na língua original, que é o grego, é a mesma palavra usada para heresias. Então, o que acontece? Eles vêm com aquela fala mansa, eles começam a botar pessoas próximas e começam a dizer coisas agradáveis. Não existe exortação, não existe confronto, não existe correção, só existe um amor falso. Porque a Bíblia diz que quem ama, disciplina. Qual o pai que ama o filho que não o corrige? Muito bem, mas o que acontece? Eles vêm com esse papinho mole. E logo, logo, o que vai ter que acontecer? Ou eles vão ter que ser retirados, ou eles vão separar a igreja. E nós temos visto muito disso acontecer nos nossos dias. Pastores, lobos, que só se preocupam com o próprio bolso. Que o que eles estão preocupados é fazerem discípulos de si mesmo para ficarem influentes, ricos, e eles dizem, eu vim de Deus. Eles dizem, eu sou o escolhido. E as pessoas vão atrás deles, como novamente nós começamos falando, porque as informações parecem verdadeiras, mas são falsas. Porque as pessoas não conhecem a verdade que liberta. Então, essas pessoas, elas não vão procurar uma palavra como a Bíblia, que é penetrante, que ela vai confrontar você e vai expor o seu lado obscuro. Eles preferem escutar aquelas coisas que só realçam a sua beleza. No entanto, não existe nenhum lugar na Bíblia onde os heróis da fé que nós admiramos em Hebreus 11 não sejam confrontados com os seus próprios erros. Porque até mesmo aqueles que nós admiramos pela fé que tiveram, eram homens pecadores. Eram homens que não eram perfeitos. Por isso mesmo, os lobos, eles vão vender uma estrutura de que eles são perfeitos. Eles vão vender uma estrutura de que eles lhe aceitam do jeito que você é. E isso soa muito gostoso aos nossos ouvidos, porque você imagina, ele não vai falar que um casamento homossexual é errado. Ele vai dizer que o que importa é o amor. Ele não vai falar que desobedecer pai e mãe é errado, porque ele vai dizer que no fim das contas os jovens precisam aprender sozinhos. E tudo isso soa na nossa cultura como ótimo. Então lembre-se, os lobos, eles preferem que a cultura entre na igreja e a cultura transforme a igreja da maneira que eles querem, porque eles andam segundo as suas ímpias paixões. Mas a igreja nunca teve essa função. Os pastores nunca foram designados por Deus para serem líderes de torcida, para serem comediantes. Pelo contrário. Nós vemos que a tarefa dos pastores sempre foi serem os guardiões da palavra da verdade. Serem os guardiões daquilo que verdadeiramente liberta. Essa é a realidade. E os lobos, eles são reconhecidos por causa disso.
É interessante, para finalizar, é interessante que Charles Spurgeon disse certa vez sobre como deveriam ser os crentes, elogiando um outro crente. E ele disse o seguinte: se nós pegarmos John Bunyan, que foi o escritor do Peregrino, e fizermos um furo em qualquer parte do corpo dele, não sairá sangue, sairá versículos bíblicos de tanto que ele é cheio da palavra. Que Deus possa nos ajudar a reconhecermos os lobos, porque somos cheios da palavra. Que Deus possa nos ajudar a lembrar que os lobos são zombadores, eles escarnecem, eles vivem segundo as suas ímpias paixões. E em terceiro lugar, eles adoram uma divisão, porque eles não têm o Espírito. Vamos orar.